Realmente não há ninguém igual a Ti, Senhor. Tu és soberano, Tu és inigualável, incomparável, Tu és maravilhoso. Nós reconhecemos, ó Deus, nesta hora a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua santidade. Nós Te reconhecemos, Jesus, como Rei e como Senhor das nossas vidas. E é com esses corações, Deus, rendidos a quem Tu és, rendidos à Tua presença, rendidos ao poder que há no Teu nome, à grandeza e à santidade que há no Teu nome, que nós Te pedimos, Senhor, fala conosco nesta hora. Nós reconhecemos também, Deus, que a Tua palavra ela é poderosa para nos transformar, para nos transportar de um estado de trevas, de um estado de miséria, de um estado de dor, de um estado de perdição, para a luz, para um estado de filhos, para um estado de pertença, para um estado de sabedoria. Ilumina, Senhor, nesta hora, as nossas mentes e os nossos corações através da Tua palavra, Senhor. E que o Teu Espírito Santo chegue onde as minhas palavras humanas, Deus, não conseguem chegar. Mas a Tua palavra, ela é poderosa para penetrar a nossa alma. E o Teu Espírito é poderoso para nos convencer do pecado e da justiça. Essa é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, louvor. Obrigada por este momento. É ou não é bom, gente? Estarmos aqui a louvar, a adorar. Este ambiente é bom demais. Graças a Deus. Queridos, vamos à palavra do Senhor, amém? Vamos ao ensinamento que Deus tem para nos trazer nesta tarde, que hoje será através de mim, mas não vou deixar de dar continuidade àquilo que o Senhor já está a falar aos nossos corações. Já este será o terceiro domingo, amém? Quem sabe qual é o tema, a série de palavras que o nosso pastor tem partilhado conosco? Como é que se chama? Agora toda a gente ao mesmo tempo. É o... Quantos têm acompanhado? Quantos já ouviram pelo menos uma, né? Esta é a terceira. Ok, glória a Deus. A maioria tem tido essa oportunidade. Quem não teve, essas mensagens estão disponíveis na nossa página, ok, do Facebook. Não deixem de acompanhar. E se tu estás a acompanhar, mas de vez em quando pode estar a esquecer, eu recomendo vivamente, volta a ouvir essas mensagens, porque realmente esta série ela tem vindo, como todas as outras, né? Mas nós temos sentido algo, um mover de Deus especial nesse momento, nesse tema, naquilo que Deus tem trazido aos nossos corações para falar aos vossos. Então, dentro do contexto da série O Antídoto da Religiosidade, o nosso pastor tem nos ensinado que Deus está a construir algo, amém? Deus está a montar. Ele usou aqui o exemplo dos legos, né? Como nós fazemos uma montagem, que no fundo é uma construção. E Deus está a edificar algo, a construir algo, que é a expansão do seu próprio reino. Ou seja, que haja aqui na terra o que há no céu, que haja aqui o que há lá. E esse é o seu propósito desde o início. Se relacionar com o homem de tal forma em que expanda, em que nós estejamos numa sincronia com Deus e possamos reproduzir aquilo que vem dele, ou seja, produzir os frutos que são do seu Espírito. É isso que Deus está a construir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Esse é o plano, esse é o propósito. E o que é então a religiosidade que nós temos aqui, que o pastor tem aqui apresentado? Qual é a armadilha que nós podemos cair? É a religiosidade, e ela nós podemos assim resumi-la, deixá-la de forma simples com o seguinte conceito. A religiosidade é quando nós continuamos essa caminhada com Cristo, mas Deus já não está a construir em nós ou através de nós. Ou seja, nós continuamos a caminhada, nós continuamos
os rituais, nós continuamos as celebrações, nós continuamos às vezes até a ler a palavra, nós continuamos a fazer as coisas que nós começamos nessa caminhada, mas sem notar, Deus já não está a construir algo em nós, já não estamos a permitir que Ele continue essa obra em nós ou através de nós. Se continuamos a fazer a mesma coisa, as mesmas ações, os mesmos rituais, as mesmas tradições, as mesmas rotinas, digamos assim, e Deus já não está a construir, Ele já não está a montar, a edificar aquilo que estava na sua mente, então nós caímos na armadilha da religiosidade. Quem está a entender até aqui, mesmo quem não tinha apanhado a série, esse é o nosso contexto. E no domingo passado, o pastor deixou o primeiro antídoto. Se a religiosidade ela é um veneno, porque ela mata, não é, pastor? Ela aborta, ela destrói aquilo que Deus está a construir. O que nós precisamos para um veneno é um antídoto. Ele anula o efeito do veneno e aquilo que estava tendente para a morte, aquilo que já estava condenado a morrer, passa a viver, e Deus volta a construir e Deus volta a edificar a sua obra. Qual foi o primeiro antídoto que o pastor trouxe na semana passada? Muito bem, diz para o vizinho do teu lado, qual era? Se ele não sabe, vai saber agora. Passa para o outro vizinho até chegar a quem não sabia. Isso. Pode por aí, o primeiro antídoto tem um relacionamento de intimidade com o Pai. E por mais básico que pudesse parecer, né, pastor, esse princípio, o Senhor confrontou o coração do pastor para trazê-lo, porque esta é a primeira armadilha, é nós continuarmos as disciplinas e as rotinas de igreja e até de Bíblia, sem um relacionamento de intimidade com o Pai. Sem ter um tempo de qualidade, e o pastor fez questão de esclarecer que não era sobre a quantidade de tempo que eu passo, não é sobre ficar 1 hora todos os dias a conversar com Deus, ou ler um livro da Bíblia por dia, mas é sobre incluir Deus em todo o meu dia, é sobre estar continuamente a falar com Ele, é não deixar, é não esquecer dEle, é trazer constantemente a presença de Deus, a consciência de Deus para o nosso dia a dia. Quem está a entender diz amém. Glória a Deus. E hoje vou trazer então um segundo antídoto para o veneno, que é a religiosidade. Estão prontos? O segundo antídoto contra a religiosidade é: presta culto racional e não somente sensorial. Vou repetir. Presta culto racional e não apenas sensorial. Pode dizer comigo? Presta. Vamos ler a palavra? Um versículo bem diferente, novo. Acho que pouca gente ouviu falar e pouca gente sabe de cor. Está em Romanos 12, 1 e 2. Tem gente que sabe em pelo menos 3 versões diferentes. É um versículo conhecido. Se não conheces, passas agora a conhecer e a saber que é um versículo muito conhecido. E é daqueles que é para a gente saber mesmo na ponta da língua, amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o vosso culto racional. 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabem, queridos, nós somos de facto seres sensoriais e emocionais. Quem aqui não tem emoção nenhuma? Ah, ok. Graças a Deus só temos aqui humanos, pastor. Podíamos ter aqui um robô, um alienígena, mas não. Toda a gente aqui é gente e nós somos seres sensoriais e emocionais. O que significa que é natural que nós estejamos em constante busca por sensações e emoções. Elas fazem parte de quem nós somos e nós não conseguimos anulá-las.
nem a dormir, porque a dormir nós também sonhamos e esses sonhos trazem, né? Quem nunca acordou assustado ou a chorar ao comer? Eu, se estou a dormir desconfortável, quando eu fico assim mais frio e o meu marido puxa o lençol todo para o lado dele, eu não sei se acontece com vocês. Olha, vou dar uma dica, segredo. Funciona às vezes porque, mas pronto. Lençóis separados, gente, mantas separadas, não é mais prático, ninguém se chateia, cada um no seu quadrado, se a gente quiser juntar, junta, senão, e ninguém rouba o lençol de ninguém. Mas incrivelmente o meu marido tem essa capacidade de, mesmo com lençóis separados, pegar a minha manta e mandá-la não sei para onde. Bem, enfim, mas quando eu estou assim mais desconfortável, eu tenho um pesadelo qualquer. Ou seja, a sensação física de desconforto do meu corpo gera na minha mente um desconforto. E isso se traduz depois num pesadelo. Eu acordo sempre assim assustada e eu vejo logo, estou cheia de frio. Falta-me o cobertor, falta-me a meia, falta-me qualquer coisa. Ou seja, nós estamos constantemente a sentir. E isso é natural. E por isso nós vamos sempre procurar o quê? O que nos faz sentir bem. E procuramos afastar aquilo que nos faz sentir, certo? Sou só eu que procuro sensações e emoções agradáveis e positivas. Aquilo que não faz sentir bem, o que é que a gente quer? Distância, afastar. E Deus nos criou assim, esses seres com emoção, com capacidade de sentir, e faz parte até do facto de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque Deus também é um ser com emoção. Quem sabia disso? A palavra de Deus diz, leiam a Bíblia. A Bíblia diz que Deus se ira, é uma emoção. A Bíblia diz que Ele se entristece, o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes. Olha a complexidade das emoções de Deus. A Bíblia diz que Jesus chorou, que se entristeceu, que se alegrou. Então o nosso Deus é um ser também emocional e Ele transferiu essa característica para nós e ela é boa em si mesma, amém? Nós às vezes, e já vamos ver mais para frente porquê, tendemos a ignorar ou querer anular esse nosso lado da emoção. Mas ele existe e nós precisamos vê-lo também como algo positivo. São as emoções que nos permitem, por exemplo, ser criativos, criar arte, música. Isso tudo vem do fator emocional. Robôs, inteligências artificiais não conseguem criar, a não ser que alguém tenha depositado já lá a informação. Alguém quem? Um ser humano com emoção. Então, fazendo pazes com isso, com o facto de nós sermos seres emocionais, nós precisamos estar atentos e também estar conscientes de que há um problema nisso. Ao mesmo tempo que é bom, tem também um senão. É quando nós somos guiados por essas emoções. Quem está entendendo o que eu estou a dizer? As emoções são muito boas por várias razões e ajudam-nos a criar, mas elas são péssimas condutoras. Elas não podem servir para nós tomarmos decisões, para nós fazermos escolhas. Nós temos que ter cuidado, que o problema é quando as nossas ações e decisões estão debaixo da influência das nossas emoções. Não sei se vocês conhecem o ditado que diz que vontade é algo que passa. Às vezes dá-me uma vontade de limpar a casa, sabem o que é que eu faço? Sento, espero passar. Eu sei que não vai durar para sempre. É ou não é? Tudo que é sensorial é temporal. Hoje eu quero, amanhã não. Hoje eu gosto, amanhã assim tá. Gente, eu odiava legumes, é um testemunho meu. Odiava tudo que era verde, tudo que era saudável, basicamente. Hoje eu como de tudo, né, amor? Até alface. Pasmem. Tomate ainda não, gente, não dá. Mas a relva, já estou a comer relva na salada. Olha que máximo. Quer dizer que o nosso gosto, nossa emoção, nossa sensação sobre as coisas, ela pode mudar e ela muda mesmo. É por isso que nós não podemos deixar nossas ações, nossas decisões estarem debaixo da condução das nossas emoções. Essa é a má notícia. Diz para a pessoa que está do teu lado, essa é a má notícia. Mas agora eu trago uma boa notícia. Ah, quem quer a boa notícia? Eba!
A boa notícia é que há algo superior aos nossos sentimentos e emoções. Sabiam? E que por vezes nós ignoramos. E nós já vamos saber também porquê. Sabem o que é? São os nossos pensamentos. Epa! Nossa mente, a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, ela é superior e mais poderosa do que os nossos sentimentos. E já há muitos milhares de anos a filosofia e se rende à psicologia e agora o momento de influência, de coach, etc. tem descoberto isso, que é preciso acionar um conceito de pensamento, de inteligência, de entendimento sobre algo para que eu possa mudar as minhas ações e os meus comportamentos. E que isso é mais poderoso do que os meus sentimentos. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Eu vou explicando isso ao longo, tá bem? Deus nos criou seres emocionais, mas também racionais, pensantes e inteligentes. Sabiam? Diz para a pessoa que está ao teu lado, tu és inteligente. Diz para ti mesmo, eu sou inteligente. Quem se considera aqui uma pessoa inteligente? Glória a Deus. Muitos. Ainda não todos. Sabem por quê? Porque ao longo do tempo nós temos uma visão errada sobre inteligência, porque às vezes nós medimos a inteligência pela capacidade de fazer cálculos matemáticos, por exemplo, ou de decorar os nomes de todos os reis da primeira à quarta dinastia, ou quinta ou sexta, não sei quantas eram. E porque nós medimos a inteligência baseada na escolaridade, nós às vezes, por não sermos tão bons a matemática, ou a história, ou a inglês, achamos que não somos inteligentes. Mas uma coisa tem nada a ver com a outra, tá bem? Um dia a gente fala só sobre isso. Mas eu quero só deixar aqui esse ponto para te despertar que talvez tu tenhas sido uma pessoa que não teve muita escolaridade e te consideres uma pessoa não inteligente, como aquele, por exemplo, que os Bill Gates, aqueles que entendem de programação, metem lá montes de letras e números e entendem tudo que está lá. Que loucura! Isso não quer dizer que essa pessoa é mais inteligente do que nós. A inteligência, da mesma maneira que a emoção, é um fator que vem de Deus, que nós fomos criados à semelhança dele com esse lado emocional, a inteligência também é. Se eu fui criada à imagem e semelhança de Deus e Deus é inteligente, eu também. Se eu não sou inteligente, ou eu não sou criada à imagem de Deus, ou Deus não é inteligente. Quem está entendendo o que eu estou a dizer? Então, se tu reconheces, se crês que tu és um ser criado à imagem e semelhança de Deus, tu precisas também ter convicção de que tu és um ser pensante, inteligente, tens capacidade de intelectual, de perceber, de raciocinar. Posso ouvir um amém? Infelizmente, nós às vezes nos esquecemos dessa dádiva divina. E o nosso inimigo, aquele que é o ladrão que quer roubar, matar e destruir, ele é astuto e sujo e aproveita-se do nosso fator emocional para anular o nosso fator racional. Olha que coisa. Sabem por quê? Porque quando a emoção domina, a inteligência salta pela janela. E essa é uma artimanha muito usada pelo inimigo. Acionar as nossas emoções de tal forma que elas conduzam as nossas ações e vai limitando e diminuindo cada vez mais os nossos pensamentos, o nosso entendimento, o nosso conhecimento sobre as coisas. E é por isso que nós estamos num mundo rodeado, eu não sei se vocês notam, mas constantemente através da mídia nós recebemos mensagens estúpidas, passo a expressão. Mensagens estúpidas, ensinamentos estúpidos. Eu não vou entrar por aí não, que se posso chocar-vos, mas mensagens sem sabedoria, que são destrutivas para o ser humano, mas elas vêm embrulhadas em sensações agradáveis. Pega numa frase, que é uma mensagem estúpida, um ensinamento tolo, e coloca uma melodia fixe. Um beat, aquele que fica aqui na cabeça. Põe um cantor tipo com uma voz poderosa.
com uma imagem bonita. Essa sensação agradável vai fazer com que essa mensagem, esse ensinamento tolo, entre nas nossas mentes. Gente, tem música que eu fico chocada. Que estupidez! Eu lembrei-me de umas 300 hoje e não sabia qual que eu trazia, mas nossa igreja tem muitos jovens. Uma música que diz que então se nós apanharmos uma bebedeira e não dormirmos e passarmos a noite toda a curtir, a gente está só a divertir-se e não importa o que as pessoas pensam e etc. E é assim que é suposto ser, porque somos jovens, nós somos selvagens e livres. Olha a estupidez. Sou só eu que acho essa mensagem estúpida? Ok, obrigada. Mas pensa numa música gira, gente, que não sai da cabeça, que está a tocar e a gente está e tipo, uau, que fofo. Uma mensagem até traz uma certa sensação agradável, não tem agressividade na música, a música é tão boa vibe, que quando a gente vê selvagens e livres, porque somos selvagens, e daí sem consequências beber e não dormir. What? Mas é isso que acontece através da música, através das séries. Netflix. Não é do demo, porque eu acho que ele não comprou, mas ele está lá. Novelas, enfim, a mídia em si tem essa capacidade, porque a arte nos traz sensações. E então o inimigo usa das sensações agradáveis que a arte tem para nos enraizar mensagens tolas. E aí o que acontece? Nós vamos anulando a nossa capacidade de raciocinar, a nossa inteligência, e vamos só alimentando as nossas emoções e sensações. E então vivemos numa sociedade onde muitos de nós estão frustrados com o trabalho, mas não aciona a mente para o que fazer com isto, como lidar com isto, ou será que eu posso procurar um emprego diferente? Será que eu posso estudar e buscar outras competências, acionar outras competências para sair daqui? Não tem essa capacidade ativa. E então vive frustrado, fica frustrado de segunda a sexta, está desde segunda a ressacar, porque sexta-feira vou-me acabar. É beber até cair, não é? Quem está entendendo? Quem já conheceu alguém assim, para não dizer quem já teve aí? Né? Não sabemos lidar com o nosso casamento, com o nosso cônjuge, como construir, como obter ferramentas, mas estamos a ressacar por sensações. Vocês sabiam que Portugal é um dos países de mais fumadores? E que o cigarro, aquilo que faz é só uma sensação de bem-estar e de alívio, e que depois vicia, e não é sobre isso que eu estou a falar, mas é sobre essa busca de sensações que cada vez mais vai anular a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar e de buscar ferramentas e de resolver os nossos problemas. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Está a dar para entender até agora, pastor? Glória a Deus. Então, infelizmente, nós, na caminhada com Cristo, também podemos cair nessa armadilha. Sabiam disso? Essa armadilha do sensorial e do emocional. E esse é um dos sintomas da religiosidade, quando apenas prestamos culto sensorial. Buscamos sentir mais do que conhecer. Buscamos sentir mais do que compreender. Buscamos sentir mais do que aprender, mais do que obedecer. E por que é que o fazemos? Porque os sentimentos eles têm um poder de influência sobre as nossas ações. Mas nós hoje estamos a ouvir diretamente de Deus que o antídoto da religiosidade é prestar culto racional e não somente sensorial. Porque o culto racional ele usa da nossa inteligência, da nossa capacidade de pensar e entender para influenciar as nossas ações. Muitos de nós começam a caminhada cristã e querem mudar atitudes e comportamentos sem mudar a mente, a forma como pensa sobre aquilo. Eu vou vos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui
básico, bobo. Vocês sabem que eu gosto de exemplos assim. Quem já conheceu ou já passou por uma situação de ter que mudar algo na sua alimentação porque descobriu que aquilo faz mal à sua saúde? Por uma razão diversa. Normal, comum, não é? Aí pensa aqui, vou dar aqui o exemplo do camarão. Quem gosta de camarão? Eu também. Só tenho preguiça de descascar, mas faz parte, não é? Mas imagina que eu vou ao médico e descubro que eu tenho alergia a camarão. Triste, né? Primeiro fico triste. Mas reflitam aqui comigo. Nesse momento em que eu descubro que sou alérgica, eu deixei de gostar de camarão? Mudou o meu paladar sobre o camarão? Não. Aí eu penso, tenho que deixar de comer camarão. Eu, como ser inteligente e pensante que sou, acham que será preciso eu comer o camarão e passar por aquela experiência sensorial negativa de ficar cheia de borbulhas e inchar e a garganta fechar e não consigo respirar e ir parar ao hospital e quase morrer para deixar de comer camarão? Acham que será necessário? Porque eu sou um ser inteligente e pensante, né? Eu quero evitar isso. Então, o que é que eu faço? Eu mudo a minha perspectiva sobre o camarão, ainda que o meu sentimento pelo camarão não mude. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Quem diz camarão, diz qualquer coisa que não seja da vontade de Deus. Nós descobrimos que aquilo faz mal, eu não posso, eu não devo, pode me matar, mas isso muda meu sentimento, minha emoção, o prazer que eu sinto naquela coisa? Não. E nós precisamos aceitar isso. O problema é quando nós aceitamos isso com tanto conforto. Ah, pois é, porque é difícil, né? Porque sabe tão bem, porque é tão bom, porque que delícia, porque já são muitos anos, porque já estou habituada. E estamos a desativar, a anular o poder que a minha capacidade intelectual tem para eu mudar a forma como eu penso sobre aquilo e assim agir diferente. Tá muito complexo? Não? Eu estou-me a esforçar. Porque eu quero ativar a nossa capacidade de raciocinar e de entender a nossa inteligência que vem de Deus. Amém? Estão comigo? Então nós precisamos parar de inverter esses fatores. Porque nós estamos muitas vezes a esperar deixar de gostar de camarão para então parar de comer camarão. Não é? Muito obrigada pela palma, Sara. Pastor, tem uma só, pastor, tem uma só mulher, porque essa é a vontade de Deus. Com certeza, Senhor, tira de mim todo o desejo pelas outras mulheres. E quando isso acontecer, eu vou ser só da Viviane. Foi assim, pastor? E aí Deus tirou o desejo. Ele agora olha e não sente nada. Verdade, pastor? Não, mentira. O seu sentimento, o seu desejo pela coisa continua igual. O que ele teve foi que trabalhar na sua mente a forma como ele vê isso. Antes ele via como algo que é fixe. O meu marido era um mulherengo, gente. A gente tem um acordo que é, se eu morrer primeiro, ele tem que esperar pelo menos 1 ano até casar de novo. Não, por amor de Deus. Honra a minha memória. Porque eu sei que vai ser difícil. E eu sei que ele me ama muito. Mas eu sei que vai ser difícil. E temos o acordo contrário também. Se ele morrer primeiro, no máximo 1 ano. Ele é no mínimo, eu é no máximo. Mas estou a dizer isso porque é natural nós termos que... Nós continuarmos com o mesmo desejo, nós continuarmos com o mesmo sentimento por aquilo, nós continuamos com a mesma emoção, mas nós precisamos ativar a nossa capacidade intelectual de ver aquilo como algo diferente. Agora, é que eu preciso avançar, pastor, senão eu dava aqui bué de exemplos, mas não dá. Os nossos sentimentos, as nossas vontades, elas podem ser submetidas aos nossos pensamentos. Sabiam? A compreensão racional é a chave para mudar maus hábitos sensoriais.
quando eu entendo por que é que aquilo faz mal, o que é que aquilo causa, quais são as consequências, e decido na minha mente acreditar e pensar dessa forma, eu consigo mudar os hábitos e as ações que eu tinha pelas sensações que elas me traziam. Quem já passou, por exemplo, pela experiência de ver os vídeos como eles fazem as salsichas enlatadas e nunca mais comeu uma salsicha? Eu sei que tem uma malta aí anti-salsicha, porque viu, não... Não porque mudou o gosto, mas porque aquilo ativou algo na sua mente. Por isso é que eu não vejo, não me mandem, não quero saber. Não quero saber, não vou deixar de comer. Mas entendem como o intelecto, ele é poderoso para sujeitar os nossos sentimentos? Nós precisamos ter essa convicção. Nós dizemos muito, é difícil. É assim, pastor, mas é difícil porque estamos a nos deixar guiar pelos sentimentos. Se for pelo sentimento, é uma guerra até injusta. Lutar contra o sentimento não faz sentido nenhum. É muito injusto, a gente vai perder. Se eu for esperar ter vontade de fazer exercício físico, juro, não tenho vontade nenhuma. Bola, 0, 0, 0. E eu converso às vezes com algumas pessoas e falo sobre isso, porque foi com a minha capacidade intelectual de saber o que o exercício físico faz de bom para a minha saúde. Não estou a falar de estética, de saúde. Foi uma compreensão que a minha inteligência permitiu, é que eu passei a fazer. E eu falo com algumas pessoas e as pessoas ficam, não, mas tu não entendes, eu não gosto mesmo de exercício. E eu digo, não, tu é que não entendes que eu também não gosto. Porque o facto de eu fazer, parece que eu passei a gostar. Acreditem, há quanto tempo é que eu já estou a correr, pastor? Não, foi antes do Covid, né? Que eu fiz até o São Silvestre lá. Foi 2019, eu acho. Perguntem lá, então pastor, gostas de correr? Não, odeio, vou a reclamar. Vou tipo, vá, Júlia, diz lá para eu ir correr, vai correr. Diga ali, vá amor, diz lá para eu ir correr, vai correr. E estou a rir, estou tipo, isto é horrível, odeio fazer isto. Ou seja, meu sentimento não mudou. Eu faço por causa da perspectiva. Agora, essa perspectiva nova que eu aciono na minha mente, ela tem poder para com o tempo mudar o meu sentimento sobre aquilo, sabiam? Da seguinte maneira, pastora, passas a gostar de correr? Não estou a ver, porque eu continuo a não gostar. Mas eu gosto da sensação de estar a fazer algo que é bom para o meu corpo físico e para a minha saúde. Estão a entender como eu substituí a sensação? Eu não gosto da sensação de correr, mas gosto da sensação de estar a contribuir para o meu bem-estar físico. E aí liberas as inas, né? Dopaminas, citocinas, chicaminas e as minas todas que o exercício físico libera. E isso então resulta numa sensação agradável depois. Verdade ou mentira? Dá para entender, malta? Então nós precisamos sujeitar nossos sentimentos e nossas vontades aos nossos pensamentos. E eu vou dar aqui um exemplo. Não vou ler, meu Deus, não vai dar tempo. Já são estas horas. Pastor, foste tu, estás a fazer o tempo correr mais rápido para me deixar ficar mal, né? Estou-te a ver. Mateus 26, eu não vou ler, tá, gente? É do 36 ao 46, podes pôr aí se quiseres, mas eu vou só referir. A maior parte de nós conhece o momento em que Jesus vai ao Getsemane e está a orar. Quem sabe porque que Jesus foi orar? O que é que ele sentia? Uma alegria imensa e uma vontade de morrer por toda a humanidade. A Bíblia diz que ele sentia angústia, aflição. Ele diz, estou com uma tristeza de morte. Era grave a emoção negativa. E a palavra de Deus diz que ele vai orar e ele expõe isso a Deus, no sentido, traduzindo para a linguagem de hoje, Senhor, eu não quero. Se houver alguma maneira de eu não ter que passar por isso, por favor, quase não tem misericórdia de mim, Pai. Mas Jesus termina, ele faz essa oração por 3 vezes, ele termina 3 vezes da mesma maneira. Quem sabe, quem conhece, que seja feita. E não há. Sabem o que é que Jesus estava a fazer nesse momento? Primeiro, ele estava a levar a Deus os seus sentimentos. O ponto número 1, o nosso antídoto primeiro contra a religiosidade, que tem um relacionamento de intimidade com o Pai, é que nós não precisamos ser super-heróis na presença de Deus. Nós podemos expor.
Deus, eu tenho vontade de matar o meu marido. Hoje em dia já não tenho, tá, gente? Mas tive muitos anos. 15 anos depois foi diminuindo. Hoje eu tenho... Hoje eu tenho só vontade de bater. E bato. De vez em quando dou-lhe assim um caldoço, mas é na brincadeira. Mas eu posso confessar meus piores desejos e sentimentos e emoções a Deus. Eu não preciso fingir para Deus que eles não existem. E o lugar certo para expor é na presença de Deus. Porque quando eu escondo e guardo e fico, ai Senhor, porque eu sou muito santo, porque como eu descobri que isto é pecado, eu não sinto mais vontade de fazer isso, como eu descobri que irar pode levar a pecar, eu fico só dizendo, não, eu sou muito santo e não me iro. Nós podemos estar precisamente a alimentar esses sentimentos negativos, então nós precisamos nos render e entregar isso também nas mãos de Deus. Mas quando Jesus diz que seja feita a tua vontade e não a minha, eu acho que Ele está a fazer duas coisas. A primeira é declarar a Deus, é render a sua vontade à vontade de Deus. É dizer a Deus, Deus, eu sinto isto tudo, mas eu escolho que não seja feito pelos meus sentimentos, mas pela tua vontade. E eu considero, não tive a oportunidade de estudar a fundo, mas já tinha visto algo, que a expressão vontade e vontade não é a mesma no original. Porque uma tem a ver com sentimentos, a outra tem a ver com propósito. Quem está a entender? Quando ele diz, eu não quero, esta é a minha vontade, este é o meu desejo, este é o meu sentimento, mas que seja feito segundo o teu propósito. Porque Deus não se deixa levar por desejos e emoções. A vontade dele é sobre propósito, sobre o projeto, sobre construir aquilo que começou a ir até o fim. Quem está a entender o que eu estou a dizer diz amém. Então a primeira coisa que Jesus está a fazer é isso. Mas a segunda, e igualmente importante, Ele está a dizer a si mesmo, eu não me rendo aos meus desejos. Eu escolho submeter as minhas emoções, os meus sentimentos aos meus pensamentos. Porque Jesus, mais do que ninguém, sabia que a única forma de salvar a humanidade, de livrar a humanidade do castigo do pecado, era se Ele levasse sobre si. Ele sabia disso. Ele tinha essa plena convicção. Então, quando Ele diz que seja feita a tua vontade, Ele está a dizer, eu sei que não há outra opção. E eu tenho plena convicção de que esse propósito e esse plano teu, Pai, é perfeito. Então eu não vou sujeitar a minha escolha ao meu sentimento de não querer fazer isso. Eu vou sujeitar a minha escolha ao teu plano que é perfeito. Ainda que isso seja contra os meus sentimentos e as minhas emoções. Entendem que Jesus estava a falar com o Pai, mas também estava a falar consigo mesmo, com o seu lado humano. O que eu sei é mais importante do que aquilo que eu sinto. Pode dizer isso comigo? O que eu sei é mais importante do que aquilo que eu sinto. E o propósito de Deus, ele é superior e soberano em qualidade. O que Deus tem em mente se supera a tudo que nós possamos desejar com os nossos sentimentos e emoções. Quem sabia disso? A palavra diz que nem olho viu, nem ouvido algum ouviu, nem alguma vez passou em alguma mente aquilo que Deus tem preparado. Mas sabe o que é que diz no versículo a seguir? Mas Deus quis revelar. Olha que engraçado. Deus disse, mas eu dei-lhes inteligência e capacidade de pensar e de conhecer aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma boca falou e etc e tal. Quem está a entender? Deus escolheu revelar. Por isso, nós somos convidados hoje, eu creio que nós estamos a ser convocados a ativar o poder da nossa inteligência e da nossa capacidade de pensar. Posso ouvir um amém? Para assim nós podermos ajustar as nossas ações, ajustar a nossa vida de acordo com a cultura e com o padrão que Ele nos predestinou e que Ele nos chamou para viver. Quem pode dizer amém? Infelizmente, nossa geração de cristãos está tendenciosa, queridos, a essa armadilha da religiosidade, que é tornar o cristianismo uma religião de sensações. Porque é facto que o culto sensorial, ele existe. A gente não está a dizer para anularmos. Estamos a dizer é para colocar ele no lugar dele. Ele não é o principal, ele não é o primário. O racional é primário. Porque ele é mais poderoso para dominar as tuas ações do que os teus sentimentos.
E então nós temos, infelizmente, pessoas, eu vou a culto e sinto. Eu vou porque sinto, gosto da maneira como eu sinto. Eu oro porque eu sinto, eu orei e eu senti. Inclusive tem uma gente maluca aí a falar do poder da oração na visão emocional e eu estou, cala-te. A oração lá é sobre mim, gente. Sobre aquele em quem eu tenho fé. Quem faz alguma coisa é Deus, não sou eu, nem minhas hinas, todas que está na minha cabeça. Como se a oração... Bem, enfim, assunto para outro dia. Mas nós às vezes buscamos cantar canções por causa daquilo que nos faz sentir. É um engano, sabiam? Que eu e o pastor temos muito cuidado com as letras que nós cantamos aqui, porque elas alimentam muitas vezes o nosso culto sensorial de forma errada. Porque Deus nos chamou a sermos seres pensantes e intelectuais e a compreender a sua vontade, a compreender o seu plano, a compreender o seu propósito, a saber exatamente o que Ele quer de mim, o que Ele tem para mim. Quem está a entender? A Bíblia diz que o olho nenhum viu, nem ouviu, mas que Ele quer revelar. E Ele tem se revelado a nós. Quando Ele põe, vamos escrever isso em palavras humanas, foi para quê, queridos? Para a gente entender. Porque se Deus não quisesse que a gente entendesse, Ele tinha escrito na língua dos anjos. Entendem? Numa linguagem que não se compreendesse humanamente. Mas não foi isso, pelo contrário, cada dia mais nós temos acesso a compreender, mas nós precisamos buscar isso, mais do que buscar as sensações. Posso ouvir um amém? Infelizmente, quando nós vemos isso acontecer, são cristãos que buscam sentir a presença de Deus, mas sem entendimento nenhum sobre quem Ele é e sobre o seu propósito. Vêm ao culto, sentem-se bem, mas não sabem o que fazer na segunda-feira. Se calhar já tivemos lá, porque a religiosidade ela é uma armadilha. A gente pode cair e sair de lá e cair outra vez. Por isso é que a gente já está a deixar aqui os antídotos, para de vez em quando, como o pastor tem dito, faz um check-up, faz uma revisão, vê se caíste e aciona esses antídotos, vive-os para sair dessa armadilha. Mas talvez nós já passamos por isso. Eu vim e senti, mas segunda-feira não sabia o que fazer, continuei sem saber o que fazer, continuei sem entender o que é que Deus quer de mim, continuei sem entender o que é o propósito de Deus para a minha vida, continuei sem entender o que é que eu faço nesta situação. E continuamos à espera de sentir para depois fazer. Sentir para depois entender. Mas eu quero te deixar um convite que eu creio mesmo e tenho orado sobre isso, que é de Deus. Vamos viver o culto racional, onde eu não preciso sentir para entender, mas eu sinto porque eu entendo. Pode dizer isso comigo? No culto racional, eu não preciso, mas eu... É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós. E eu já sei o que é que vocês estão a pensar aqui, neste momento. Pastora, calma. Como assim? Deus está acima do nosso entendimento. Verdade ou mentira? Verdade. A fé vai além dos conhecimentos humanos. Ninguém explica Deus. Não é? Os caminhos do Senhor são insondáveis. Alguns podem estar a pensar, não será uma soberba, uma altivez, uma mania da nossa parte, isso de querer entender e compreender? Sabem? É uma pergunta válida. Porque esse é um dos obstáculos que nos tem paralisado a ativar nossa inteligência dentro da nossa fé e da nossa caminhada cristã. Sabem por quê? Porque nós tentamos entender e compreender com a nossa razão humana. Nós tentamos colocar Deus dentro dos nossos conceitos. E pasmem, os conceitos humanos são baseados em experiências, ou seja, sensações e emoções. Então nós não conseguimos colocar Deus dentro disso. Vou dar um exemplo. A gente diz, se eu disser aqui, queridos, Deus é bom ou não é? Vocês todos vão dizer? Mas quando eu digo a palavra bom, o que é que vos vem à mente? Aquilo que vocês consideram bom. A verdade é mentira. Eu penso que é bom ter uma casa, que é bom ter um marido bonito, que me ama, que é maravilhoso, que é bom ter um carro, que é bom
jantar fora, viajar. Eu penso no que eu considero bom. Mas Deus é bom segundo o meu conceito de bom? Não. Então, quando Deus faz algo que está fora do meu conceito, o que eu digo? Deus não é assim tão bom. Ou se Deus é bom, por que é que? Não é? Quem já esteve lá? E então nós tentamos compreender os desígnios de Deus, os seus propósitos, limitando aquilo que está aqui. Sabem o que a gente faz? O pastor vai falar disso, porque não vai dar tempo, tá, pastor? Eu sei que a gente tinha falado sobre isso. Nós desfragmentamos Deus, ou seja, nós ficamos com partes de Deus. Eu sirvo a Deus e tenho um relacionamento com Ele na medida em que Ele encaixa naquilo que eu tenho na minha mente. Por exemplo, eu acho certo, e vocês vão concordar, que nós precisamos ajudar as pessoas desfavorecidas. Verdade ou mentira? Pessoas carenciadas, pessoas que não tiveram condições. É verdade, sim senhora. Jesus também pensa assim e diz isso, quem sabe? Sim, é verdade. Então, estamos conectados. Mas esse mesmo Jesus diz que eu preciso perdoar umas quantas centenas de vezes e que se eu não perdoar, eu não obtenho o perdão de Deus. Mas o meu conceito humano, e eu tenho a certeza do que vocês também, diz é que há coisas que são imperdoáveis. Verdade ou mentira? Então eu tento compreender perdão dentro do meu conceito de isto não se perdoa. Então o que é que eu faço? O Deus que ajuda os pobres, sim. O Deus que me diz para perdoar, não. Deus amou o mundo de tal maneira. Na nossa mente humana a gente consegue compreender amar o mundo. Claro que amou o Hitler de tal maneira. Amou o outro lado da guerra lá, que eu não vou dizer nomes porque isto na internet é muito perigoso. Quem está a entender? Não está dentro do meu conceito. A Ináia falava aqui na semana passada, quem entregaria o seu filho em favor de outros? Com o conceito de filhos e de outros que nós temos, ninguém! Entendem? Então o que nós precisamos não é encaixar Deus na nossa mente, mas submeter a nossa mente a Deus. Esse é que é o obstáculo e essa que é a solução. Se eu for tentar entender com a minha... com os meus conhecimentos que vêm das minhas experiências humanas, com a minha razão humana, eu não vou conseguir, ou então eu vou modificar a ideia de Deus e servir um Deus que não é Deus, que é um Deus que eu criei, segundo os meus conceitos, segundo aquilo que eu acho que é. Quem está entendendo o que eu estou a dizer? Mas quando eu procuro entender, mas também render, mas também submeter, mas também dizer... Humanamente não tem lógica perdoar todos os atos, verdade ou mentira? Tem coisas que sim, tem coisas que não. Humanamente, concordem comigo, gente. A gente sabe que tem coisas que nós muitas vezes já dissemos, eu não perdoaria isto. Quem nunca diz, eu não perdoaria isto? É verdade. Mas quando eu procuro entender o que Deus, a obra que Deus está a fazer, o perdão que Ele me deu a mim, a forma como Ele vê a humanidade, a forma como Ele vê o quadro, o seu caráter, a justiça de Deus, eu começo a render aquilo que eu penso sobre ser perdoável ou imperdoável. E começo então a ganhar essa capacidade intelectual de decidir perdoar, e isso é que vai influenciar as minhas ações e vai me levar a perdoar. Ficou confuso? É conhecer o caráter de Deus, como Ele pensa, que faz com que eu consiga resolver na minha mente. O meu conceito de perdão mudou. O meu sentimento sobre perdão mudou. Claro que não é horrível perdoar. É horrível, dolorosíssimo. É muito mais prazeroso guardar mágoa, ficar com raiva, passar pelo Gustavo e assim, olá, Vivi, muito mais, tem muito mais gosto guardar a mágoa, dizer que aquele Gustavo fez-me aquilo e contar às pessoas, sou só eu? Ah, tá, obrigada, achei que era só eu e o Samuel que está ali a concordar comigo. Não é? Então, embora o meu sentimento não muda, o meu conhecimento, o meu entendimento, eles vão alcançando e vão permitindo a minha mente decidir perdoar, ainda que eu não sinta vontade de perdoar. Decidir amar, ainda que eu não sinta vontade de amar. Decidir ser generoso, decidir
ofertar, decidir ajudar, decidir dar mais uma chance. Eu poderia dar aqui 1000 exemplos, apesar de não sentir vontade ou de não sentir a emoção. Então, como é que nós fazemos isso? E agora sim, eu estou quase a terminar. Eu vou ler só essa passagem porque ela é muito forte. E eu depois termino aqui esses conceitos. Está em 1 Coríntios 2. Primeira carta aos Coríntios 2, do 6 ao 16. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, ou seja, nossos conhecimentos humanos, a nossa ciência humana, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Estava, não está mais. Deus se revelou a ti, querido. Posso ouvir um amém? O qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Para nós. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. O Espírito que conhece todas as coisas de Deus está dentro de nós, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, não são esses conceitos que nós conhecemos de perdão, de bondade, de amor, não, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura. Faz sentido? Claro que não. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, é enganado. Pois, 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uau, é para dizer amém, aleluia, glória a Deus, maravilhoso. O desafio é que tu atives essa capacidade de compreender o Evangelho, de compreender a palavra, de compreender os pensamentos de Deus, porque nós lemos aqui, guardem isso no vosso coração, Ele já revelou, Ele quer que tu saibas, Ele quer que tu entendas. É claro que vai haver momentos em que nós não vamos ver o quadro todo, como se Deus estivesse a pintar um quadro, mas o quadro é tão grande que da parte onde eu estou a pintar eu não consigo ver tudo. Quem está a entender? Porque Deus não nos deve satisfações. Quem conheceu, quem estava lá com Ele quando Ele fez as coisas, Ele não nos deve explicações. Mas o que acontece é que nós compreendemos como Deus pensa. Entendam, quando eu estou a passar uma circunstância negativa, eu consigo entender com a minha mente inteligente, com a minha capacidade de pensar, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que vivem segundo o propósito de Deus. Isso não é algo que eu sinto. Quando a palavra de Deus diz paz que excede todo entendimento, a primeira coisa que a gente pensa é uma paz que não se explica. Eu explico. Quando alguém me diz assim, estou a passar esta situação, pastor, mas olha, nem sei como eu estou em paz. Eu digo, eu sei como. Se tu estás em paz, é porque com a tua inteligência, com a tua mente entendeste que Deus é bom. Entendeste que Deus está no controle das coisas apesar de tu não estares? Entendeste que as coisas contribuem para construir, para edificar, para fazer algo em ti e através de ti? Entendeste que as coisas materiais elas são efêmeras? Entendeste que a tempestade com Deus tem propósito? E porque eu entendi isso tudo com a minha inteligência, eu tenho paz. Quem está a entender? Excede o entendimento porque ela contém entendimento e ultrapassa. Não é porque ela não dá para entender.
É porque aqueles que não têm o Espírito, aqueles que não entendem, aqueles que não têm esse Espírito para discernir, ele não vai entender, porque ele não está a sentir o que tu estás a sentir. Mas dá para entender ou não dá para entender? Quando os salmos, esse é o louvor verdadeiro. Nós infelizmente, bem, não quero entrar por aí, mas nós lemos o livro de Salmos, são livros de canções que eles cantavam no tabernáculo, né? Na reunião do povo. Aquelas canções, vocês acham que essas canções são sensoriais? Oh Jesus, vamos dançar eu e tu de branco. E depois sentimos o sol a bater e a nossa pele sente. Infelizmente há canções do louvor que devem ter sido feitas com a melhor das intenções, mas que só nos estimulam a sentir Deus. Mas o povo de Israel era estimulado a lembrar-se dos feitos de Deus e de quem Deus é, e a declarar as suas maravilhas. Sabem para quê? Não só para outros saberem, mas para eles mesmos. Porque o que acontecia quando eles esqueciam? Eles caíam e se afastavam outra vez do propósito. Então eles entenderam, eu preciso constantemente de me lembrar quem é Deus, que Ele é bom, que a sua misericórdia é para sempre. Quando o salmista diz, minha alma, estás abatida, e por que estás perturbada? Como é que ele termina esse salmo? Espera em Deus, porque eu ainda o vou louvar. Porque eu sei com a minha mente quem Ele é. Posso ouvir um amém? Então a conclusão hoje, querido, sobre prestar culto racional, mais uma vez digo, não é para odiar o culto sensorial, ele faz parte, nós somos seres emocionais, sentir a presença de Deus faz parte, sentir a alegria, ter a sensação de que Deus está a falar, a sensação de que Deus está a tocar, o abraço, tudo isso faz parte, mas não põe isso acima da capacidade de raciocínio que Deus te deu, porque Ele não vai se revelar a ti através dos sentimentos, mas através da tua inteligência. Então ativa essa capacidade, presta culto racional, procura ler, procura o tempo de intimidade com o Pai, como vimos no primeiro antídoto, para entender. Sim, eu sei que há pessoas que dizem, pastora, eu leio a Bíblia e não entendo. É normal. Mas sabem o que é que podes começar por entender? Que é necessário insistir. E se tu consegues entender, que é preciso continuar. Eu dou, por exemplo, a dica para quem tem essa dificuldade e não entende. Olha, por exemplo, eu hoje dei aqui 3 passagens bíblicas e as expliquei. Tu já tens passagem para ler a segunda, terça e quarta, entendendo, porque eu já expliquei. Quem está a entender? Quando chegar na quarta, vais ter célula. E o líder da célula vai ler pelo menos mais 2 ou 3 e vai explicar. E tu já tens para quinta, sexta e sábado. Toma nota daquilo e lê aquilo. Eu vou ler este porque este eu já entendi. E é essa busca, é esse posicionamento de buscar para entender que vai nos levar a entender. O Senhor, Ele vai expandir a tua mente. Na medida que tu busca, vais entender uma, vais praticar, porque é o entendimento que me dá força para fazer aquilo que é certo, e logo a seguir a tua mente abre espaço para Deus revelar mais uma, e vais ficar, uau! E isso é cristianismo sem religiosidade. Posso ouvir um amém? Então, vou deixar aqui uma definição de conclusão do culto racional. Podes pôr para mim o último slide? É buscar conhecer e entender a mente de Deus, a sua vontade, o seu plano e, diz comigo, e submeter as minhas escolhas e ações a esse entendimento e não aos meus sentimentos. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Posso ouvir um amém? Podemos ficar de pé?